Pessoal, boa noite. Essa é a nossa primeira aula assíncrona, né? Como eu expliquei para vocês em sala de aula, a gente tem essas atividades do AVA e em Fundamentos da Enfermagem vocês vão ter 3 atividades, tá? Essa é a primeira, no qual vocês vão assistir a essa aula e no final da aula vocês vão ter uma pergunta norteadora para estar realizando a resolução, certo? E nessa aula de hoje nós vamos estudar algo que a gente já deu uma introduzida nas nossas aulas, né, em sala de aula, que são os instrumentos básicos de enfermagem. E aí, o que seriam esses instrumentos básicos, né, para a gente começar a entender? Os instrumentos básicos de enfermagem, eles são um conjunto de conhecimentos e habilidades fundamentais para o exercício de todas as atividades profissionais. Ou seja, nós vimos na nossa aula, quando a gente estudou sobre a lei do exercício profissional, que a nossa profissão ela tem diversas áreas de atuação. Mas em qualquer lugar que a gente for atuar enquanto enfermeiro ou enfermeira, nós temos algumas atividades que devem ser comuns a qualquer área que a gente esteja. Então é aquela história, né? Nós temos uma lei do exercício profissional que regulamenta a nossa profissão, que nos faz enfermeiros e enfermeiras, e a gente, em qualquer função que esteja atuando, nós temos os instrumentos básicos de enfermagem. Tá? E aí, esses instrumentos, eles são um conjunto de conhecimentos e habilidades, ou seja, o que é um conhecimento, né? Para que vocês possam estar compreendendo também esse conceito. Um conhecimento vai ser aquilo que a gente estuda na teoria, né? Todas as aulas que vocês estão tendo agora e vão ter durante todo o curso, elas têm o objetivo de dar conhecimento para vocês, então aquele conhecimento teórico. A habilidade é a forma com que vocês vão reproduzir esse conhecimento, ou seja, seria a parte mais prática da atividade de vocês, né, daquilo que vocês estão aprendendo na graduação, certo? E aí nós temos, dentro desses fundamentos básicos, né, que compete à nossa profissão, as nossas funções básicas, que é a determinação do diagnóstico de enfermagem, tá? Nós já estudamos um pouco sobre isso, eu falei para vocês. Nós temos alguns livros, né, que se chamam Nanda, Nick e Nock, tá? Para quem tiver curiosidade, mas não é algo que vocês vão se aprofundar agora, no momento, certo? Mas nós temos esses livros que fundamentam a nossa profissão e que nos dão diagnóstico de enfermagem, certo? Então, isso é uma função nossa, uma função privativa nossa, tá? Outra função também, não só básica, mas também privativa, né? É a elaboração e a execução do plano de cuidados. Vocês vão lembrar, em uma aula que nós tivemos, que eu falei de uma coisinha chamada, deixa eu botar aqui para vocês lembrarem, chamada de SAI, né? O que é a SAI? A sistematização da assistência da enfermagem. E é a partir dessa SAI que nós vamos traçar o nosso plano de cuidados, certo? Outra coisa também é a liderança da equipe de enfermagem. O que não significa dizer, como eu também já comentei com vocês em sala de aula, que nós temos um enfermeiro-chefe ou uma enfermeira-chefe, né? Mas nós temos, enquanto função, enquanto atribuição, a questão da liderança da equipe. E aí, lembre que quando eu falo de equipe de enfermagem, tá? Eu estou falando de enfermeiros e técnicos de enfermagem, tá? A colaboração com outros profissionais, olha aqui o que eu também já comentei com vocês sobre a equipe multi, tá? Vou colocar aqui para vocês lembrarem também, vou botar só o multi, tá? Eita, vamos lá. Pronto, para vocês lembrarem, equipe multi, ou seja, profissionais de várias áreas, onde muitas vezes nós precisamos traçar o nosso plano de cuidados, levando em consideração esses outros profissionais. Então, a gente tanto colabora com outros profissionais para o atendimento, né, como a gente também engloba eles aqui no nosso plano de cuidados. Certo? Pensando, claro, né, em atender às suas necessidades e melhorar a sua condição de vida, tá bom?
E aí, para que a gente possa, né, conseguir essas funções que eu falei para vocês, nós temos um ciclo. E aí, esse ciclo, gente, é o que eu falo para vocês, é o que deve fundamentar a nossa atuação, tá? Esse ciclo começa, vou começar aqui nesse ponto-chave, tá? Da comunicação. Então, assim, nós somos uma profissão, né? Quem já é da área, quem já teve alguma experiência, sabe do que eu tô falando, mas nós somos uma profissão que lida diretamente com o paciente ou em outras situações com o usuário, né? Independente do lugar que a gente esteja. Então, é imprescindível essa questão da comunicação, né? A gente tem essa conversa, tem a coleta de informações, eu já expliquei até isso para vocês, né? Então, essa comunicação, ela é imprescindível para que a gente possa executar aquelas funções que eu acabei de falar, né? A partir dessa comunicação, que é dessa conversa que a gente tem com o paciente, nós temos o planejamento, né? Ou seja, a gente vai planejar as ações de acordo com o que a gente entendeu aqui nessa comunicação como necessidade, tá? Depois do planejamento, a gente faz a avaliação, ou seja, é realmente avaliar se o nosso planejamento ele está dando resultados positivos ou se ele está dando resultado negativo, porque em caso de resultado negativo, a gente tem o quê? Que rever o nosso planejamento, tá? Para isso, nós temos que ter método científico, ou seja, a gente precisa ter conhecimento e precisa ter habilidade. Então, não dá para traçar plano de cuidados, não dá para ser enfermeiro sem ter conhecimento científico, né? Sem ter conhecimento teórico e prático das patologias e da situação de saúde do nosso paciente. Nós temos também a questão da observação. Nem tudo o que o paciente está sentindo, o que ele está passando, ele vai nos comunicar, certo? Nem tudo ele vai nos dizer. Então, nós temos também que ter essa habilidade da observação, né? De olhar para além daquilo que ele está nos dizendo, né? Então, muitas vezes, a gente se depara com situações em que o paciente ele fala poucas palavras, né? Ele nos responde às perguntas com poucas palavras. E isso, inclusive, quando a gente para observar, pode ser uma informação que ele esteja omitindo ou que ele esteja realmente deixando de nos dizer, tá? Entra aqui o trabalho em equipe, e aí quando eu falo nesse trabalho em equipe, eu falo tanto da equipe de enfermagem como da equipe multiprofissional, tá? Nós temos a destreza manual, ou seja, que é algo que vocês vão adquirir ao longo do tempo, né, ao longo da formação, que seria a habilidade, né? Então, esse método científico seria o conhecimento e a destreza manual seria a habilidade, certo? Temos também que ter criatividade, ou seja, essa criatividade aqui, por exemplo, é para inventar diagnóstico? Não, mas é para ver dentro das nossas possibilidades o que a gente tem condições de fazer. Porque nós sabemos que muitos serviços de saúde, eles não nos dão, né? Eles não nos dão uma boa condição de atuação. Então, é por isso que a gente muitas vezes tem que ter criatividade, principalmente quando a gente pensa no serviço público de saúde. Então, muitas vezes a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Claro, tendo em vista se aquilo é possível, se aquilo é viável, se aquilo não compromete a segurança do paciente, mas é uma realidade que nós temos, né, no nosso país, de muitas vezes ter que ter criatividade, tá? E com certeza vocês já ouviram falar ou já se depararam com alguma situação dessa. Se ainda não se depararam, vocês vão com certeza encontrar isso por aí, tá? E aí a gente vai agora compreender, né, de forma mais aprofundada o que seria cada uma dessas funções que eu falei anteriormente, tá? Então, o que seria essa comunicação, né, gente? Essa comunicação, ela é o ato ou o efeito de comunicar. Fazer saber, tornar comum, participar. A mensagem transmitida pela fonte deve ser compreendida pelo recebedor. Então, a gente fez uma discussão, né, que falava assim, o enfermeiro ele é um pouco, e aqui aspas, né, pelo amor de Deus, mas é um pouco psicólogo. Na verdade, é porque nós temos que ter essa habilidade muito bem apurada da comunicação e principalmente daquilo que não é dito, né? Daquilo que precisa ser percebido. E aí entra no ponto da observação que a gente também vai ver,
certo? A interação enfermeiro-paciente é constituída essencialmente de comunicação. O que isso quer dizer, gente? Que a comunicação ela é fundamental. Não é à toa que eu comecei falando por ela, né, naquele ciclo, porque é a partir dela que a gente ganha a confiança do paciente, passa a confiança para o paciente, conhece a história dele, conhece o que trouxe ele até aquele serviço, né? E aí não pensem que precisa ser uma conversa de horas para a gente poder ter essa noção, não. Até porque quando vocês estiverem nas urgências e emergências da vida, vocês sabem que tem que ser rápido, né? A gente não vai ter muito tempo para estar conversando com o nosso paciente, mas sem dúvida nenhuma é algo que deve ser imprescindível, é a comunicação. Tá? Vocês vão ver isso durante toda a graduação de vocês, e aí é algo que não dá para ter vergonha, não dá para ter poucas palavras, tem que estar instigando, tem que estar perguntando, né? Como eu falei para vocês muitas vezes, por vergonha, por receio, eles nos dão informações muito pontuais, então é tipo assim, você tá sentindo essa dor desde quando? Tem 3 dias. E pronto, né? E tem outras pessoas que já aprofundam, há 3 dias e começou assim, e foi porque eu passei por tal situação, eu percebi que foi quando apareceu, e por aí vai. Então a gente tem que estar sempre apurando essa nossa interação enfermeiro-paciente através da comunicação, certo? Esses conhecimentos são aplicados nas entrevistas específicas para contato com a equipe de enfermagem de saúde, que é a entrevista com pacientes. Essa entrevista com pacientes, gente, vocês vão chamar no futuro, mas eu já vou dando aqui um spoiler para vocês, de anamnese. Perdoem a letra aqui, mas é bom porque fica salvo para vocês, certo? A anamnese, tá? É o que a gente chama também dessa entrevista com os pacientes, que como eu falei para vocês, é imprescindível, né, para se entrevistar alguém que a gente não faça uso de uma boa comunicação. Né? Tanto a comunicação verbal, aquela falando, como a comunicação não verbal, que é aquela onde a gente observa, né? Onde o paciente ele fala com gestos, fala com o olhar, muitas vezes chora, né? Enfim, de diversas formas a gente precisa estar apurando essa nossa comunicação, certo? Depois a gente entra na função de planejamento. Esse planejamento, como eu falei, é programar uma ação. Então, a gente tem como fazer primeiro um planejamento sem antes escutar o paciente? Não, porque eu até falei para vocês em sala de aula e repito aqui. A gente não dá para fazer receita de bolo com o paciente. Não dá para fazer receita de bolo com o paciente, porque cada um deles vai trazer na sua fala, vai trazer na sua comunicação informações diferentes. Então, é por isso que a gente só pode planejar depois que a gente se comunica, depois que a gente faz a anamnese, certo? Então, a partir disso, né, dessa conversa, a ação agora é de planejar, ou seja, programar a ação. Então, diante daquilo tudo que ele falou para mim, o que que eu vou fazer daqui para frente? O que que eu vou planejar enquanto enfermeira, enquanto equipe de enfermagem? Né? Então, a gente precisa fazer isso. Esse planejamento ele é um processo intelectual, a determinação consciente do curso de ação, tomada de decisão com base em objetivos, fatos e estimativas submetidas à análise. Importantíssimo isso aqui. A gente vai planejar uma ação, como fala aqui, né? A gente vai programar, melhor dizendo, uma ação, e dentro dessa ação a gente vai ter os fatos, né? Vai ter os objetivos e vai ter posteriormente a análise. Então, eu dei um exemplo para vocês em sala de aula que falava sobre higiene, né? Então, se de repente a gente percebe que o nosso paciente ele não está com a higiene preservada. Então, qual é o nosso fato? A falta de higiene, né? A higiene é deficiente, vamos pensar assim. Qual vai ser o nosso objetivo? Melhorar a higiene do paciente. Como é que a gente vai fazer a análise? Quando numa próxima consulta, quando num próximo momento, a gente vê ele perceber, né? Perceber se ele está tomando banho, se ele está fazendo o que a gente orientou, certo? Então, planejar é pensar no que eu quero mudar, o que eu vou fazer para mudar, e aí é importante também que esse fazer, ele conta muito com a ajuda do paciente, porque eu também falei para vocês na aula
de exercício profissional que a gente precisa responsabilizar, né, o paciente também por esse processo. Porque em algumas situações a gente não vai para a casa dele fazer por ele, a gente precisa da interação dele também nesse nosso planejamento, nessa nossa ação, certo? E depois a gente vai analisar, que é a nossa próxima função, certo? O atendimento de enfermagem em qualidade e quantidade só é adequado resultante de um planejamento eficiente. E esse planejamento ele só vai ser eficiente se a gente tiver tido uma boa comunicação. Tá? Então, isso vai ser, minha gente, não é à toa que está em círculo, né, na imagem que eu mostrei para vocês, é um efeito cascata. Então, se lá no comecinho o negócio não começou bem, provavelmente ele vai se encaminhar todo de forma meio troncha, digamos assim, né? Então, a gente precisa fazer um planejamento eficiente, tendo em mente os objetivos, os fatos e depois a análise, certo? Isso é planejar, não esqueçam, muito importante. Depois, como eu falei para vocês, a gente vai avaliar o planejamento que a gente fez, né? Então, tá dando certo? O paciente, ele tá fazendo o que eu tô pedindo ou não? Toda consulta, ele tá vindo aqui, e a gente, quando eu falo consulta, é consulta de enfermagem, tá? Toda consulta ele tá vindo aqui e eu tô percebendo sempre as mesmas coisas. Então, a minha orientação, ela não tá se fazendo valer, né? Ou, por exemplo, em casos de pacientes que estão internados, né? A orientação que eu estou dando para o acompanhante, um exemplo, ele não está fazendo. Então, a gente precisa pensar em uma outra estratégia, certo? Basicamente, a avaliação se divide em autoavaliação e avaliação propriamente dita dos outros. Importantíssimo isso aqui, viu, gente, de autoavaliação. Não é sempre que a gente vai fazer um planejamento e que a gente vai ter resultado de primeira, não. Tá? E isso não vai fazer de nós um enfermeiro ruim, uma enfermeira ruim, ou menos ou mais enfermeiro. Não. Isso vai mostrar pra gente que é aquela ideia que eu já falei pra vocês, que não é receita de bolo. Né? Que todo mundo vai ter um fazer e uma execução e uma forma diferente. Então, na avaliação, a gente tanto avalia aquele cuidado que nós estamos prestando ao nosso paciente, quanto também avalia a ação do outro. E aí, esse outro é também os nossos profissionais, né? Os nossos técnicos, por exemplo, tá? Ou a nossa equipe multiprofissional, o nosso paciente, os nossos acompanhantes e por aí vai, certo? Para poder bem avaliar, é necessário inicialmente que o indivíduo possa se autoavaliar, certo? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Na enfermagem, trabalhamos com seres humanos e é exigido de seu profissional o uso constante do poder de avaliação, ou seja, a gente não tem como ver que a coisa não está evoluindo, né? Ver que o nosso planejamento não está dando resultado e dizer, não, mas eu vou continuar nele, eu acredito nele, eu vou continuar. Não dá para ser assim. Tá? A avaliação é objetiva e construtiva, é um processo difícil, principalmente no que diz respeito à autoavaliação, né? E aí fica uma reflexão, a gente tem que estar constantemente se autoavaliando, gente, para fazer um melhor fazer em enfermagem, né? Então, assim, muitas vezes a gente aprende coisas, pensa que aquela coisa é uma verdade absoluta, mas na verdade os nossos pacientes, eles são eu falo paciente, mas é em qualquer contexto que a gente esteja, né? Eu até brinco muito assim em sala falando de exemplos da sala de aula. Então, assim, eu planejo uma aula, mas nem toda aula eu consigo dar da mesma forma, porque os meus alunos são diferentes, as minhas turmas são diferentes, então eu tenho que estar me autoavaliando. Ah, aquilo que deu certo fazer com a turma das meninas, não deu certo fazer no semestre passado, por exemplo, entendeu? Então, essa autoavaliação, ela também está em qualquer lugar que a gente esteja atuando, certo? Esse método científico, que é um método de resolução de problema, né? É um método lógico que utiliza o método científico e consta das seguintes fases: observação, identificação do problema, definição e isolamento do problema, emissão de hipótese ou teoria, comprovação das hipóteses por experimentação, raciocínio lógico ou pesquisa bibliográfica, análise e conclusões e generalização. Ou seja, para a gente fazer esse método científico aqui, gente, não tem como fazer ele acontecer se a gente não tiver conhecimento teórico, tá? Por que eu falo isso para vocês? E não esqueçam dessa informação. Porque vejam que um dos pontos que nós temos aqui é a emissão de hipótese.
Vou botar uma setinha, não vou escrever não, mas é para vocês lembrarem. O que é uma hipótese? Uma hipótese é aquilo que a gente acredita que está ocasionando determinado problema. Então, vamos supor, vou continuar no mesmo exemplo da higiene. Eu percebo meu paciente com a higiene não preservada, identifico aquilo, penso em estratégias e tal, mas qual é a minha hipótese? O que é uma hipótese? Eu vou pensar, tá, mas por que será que aquele paciente ele não está com a higiene preservada? Por que será? E aí eu vou pensar nas minhas possibilidades. Será que é porque ele não tem água em casa? Será que é porque ele não tem acesso a banheiro? Será que ele é um morador de rua, por exemplo? Entendeu? Eu vou traçar as minhas hipóteses. E para eu pensar em hipótese, aqui eu estou dando uma coisa muito simples, né? Eu preciso ter conhecimento científico, método científico para isso. Vou dar outro exemplo. Hoje em dia nós temos a monkeypox, né? Não tem como não falar de monkeypox. E ela é caracterizada por uma pápula, né? Por uma vesículazinha que vai aparecer na pele. Quando eu olho para um paciente que tem uma vesícula daquela, eu posso pensar em várias doenças. Posso pensar na monkeypox, posso pensar na própria varicela, catapora, posso pensar em alguma infecção sexualmente transmissível, se essa vesícula aparecer na boca, por exemplo. Só que para eu pensar nessas 3 doenças que eu falei para vocês, eu precisei o quê? Conhecer das doenças. Eu precisei ter um conhecimento prévio, um conhecimento anterior, para que eu possa levantar hipóteses, certo? Então, é imprescindível, dentro desse método científico, que a gente levante hipótese, e aí depois a gente vai confirmar ou não aquela hipótese, ou seja, vai dizer, não, realmente faz sentido que aquele morador tenha a higiene não preservada, porque eu confirmei aqui, conversando com ele, etc e tal, que ele não tem água na casa dele, né? Ele não tem água na casa dele, então é por isso que ele não tem a higiene preservada, entendeu? Então a gente vai fazer esse processo aí também, tá? Nós vamos observar, como eu falei para vocês, ou seja, ter atenção, um olhar com atenção, olha aqui, para examinar com minúcia, certo? Então tem que ser uma observação minuciosa. Quando eu falo em observar, não é só olhar para a cara do paciente ou do usuário, ou enfim, de qualquer pessoa e dizer, ah, é isso, não. É observar de forma minuciosa. E a observação é o primeiro passo para a execução de todos os cuidados de enfermagem. Então, a gente precisa saber o que observar, saber o que procurar. E aí, a gente também vai, para poder fazer esse saber observar e saber o que procurar, utilizar da linguagem não verbal, né? Então, a gente vai observar questões como olfato, audição, paladar, tato e visão, certo? Então, a nossa observação vai ser, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se o meu paciente ele tem uma ele é cego, né? Não tem visão, então vai ter algumas coisas que eu vou pedir para ele fazer que ele não vai ter como fazer sozinho, ele vai precisar de ajuda. Então, se eu não observar isso, se eu não perceber, vocês imaginam, a gente recebe um paciente, aí conversa com ele e não percebe que o paciente é cego, não percebe que o paciente é cego. Veja só como a nossa observação tá falha, né? É uma coisa que tá ali na nossa cara e a gente não percebe, tá? É a mesma coisa de o próprio odor do paciente. Muitas vezes o paciente ele tem um odor fétido, e aí se a gente não percebe, ou isso passa despercebido, né? Tipo, eu senti o odor, mas aquilo não me chamou a atenção, quer dizer que a nossa observação ela não está sendo minuciosa, por exemplo, entendeu? Então a gente precisa também saber o que observar, ter atenção aos mínimos detalhes, certo? Nós temos, sem dúvida nenhuma, que trabalhar em equipe, e aí, mais uma vez, tanto eu falo de equipe de enfermagem, quanto eu falo de equipe multiprofissional, tá bom? Então, é impossível, assim, pensar, é por isso que a gente precisa abolir esse termo da ideia do enfermeiro-chefe, né, enfermeira-chefe, porque a gente precisa ter a noção desse trabalho em equipe, tá? Esse trabalho em equipe, ele deve ser feito de forma sincronizada e coordenada. Quem é que coordena muitas vezes esse trabalho? O enfermeiro.
sem atrito desenvolvido em um grupo estreitamente unido. Nem sempre a gente consegue essa união, né? Mas tem os problemas de equipe e tudo mais, mas é algo que a gente precisa almejar, tá? Hoje não se concebe mais um grupo profissional que trabalha isoladamente, ou seja, eu não tenho como, né, trabalhar sem lá cuidando do meu paciente sem ter, por exemplo, só exemplo, tá, gente? Sem ter nenhum contato com o nutricionista que passa. Tô dando mais exemplos de paciente internado porque é mais fácil de vocês entenderem, tá? Então eu tô lá, eu tenho a minha equipe de enfermagem, trabalho num hospital, e eu vou dizer assim, olha, eu vou cuidar do meu paciente, não quero mais ter contato com ninguém. Não dá, gente. Tem que ter contato com o nutricionista, tem que ter contato com o fisioterapeuta, tem que ter contato com os médicos, claro. Tem que ter contato com os maqueiros, porque se eu precisar transferir, eu vou ter que ligar para alguém. Com o laboratório, porque se meu paciente precisar de exame, eu vou precisar me comunicar com alguém. Então, não dá para trabalhar de forma isolada, porque a gente não abrange todas as funções, né? A gente precisa do cuidado do outro profissional, precisa da cooperação do outro profissional, tá? E aí é exatamente o que tem nesse ponto aqui. Na complexidade da estrutura social moderna, um indivíduo depende do outro no desempenho de suas tarefas, que geralmente são especializadas. Então, por exemplo, professora, mas eu já trabalhei em laboratório, eu já coletei exames. Só que dentro do hospital, você, enquanto enfermeiro, essa não é a sua função. Então, você vai lá, liga para o laboratório e diz: o paciente fulano de tal tem um exame para colher. E aí ele vai lá e colhe, porque essa é a função dele. E fazendo isso, nós estamos trabalhando em equipe, certo? Então, isso é fundamental para a nossa profissão, tá? Nós temos que ter destreza manual. Olha aqui o que eu falei para vocês. O que seria essa destreza manual, gente? Seria as habilidades. Vou colocar aqui só a sigla, eita, para vocês lembrarem o que seria, que são as habilidades. Habilidades essas que vocês vão adquirir ao longo do tempo, ao longo da formação de vocês, né? Então, assim, é muito comum os alunos dizerem: eu sei a teoria toda. Se você me perguntar como é que faz tal coisa, eu sei lhe dizer tudo, mas na hora de fazer eu me enrolo, eu tenho medo, eu me tremo, né? Muitos de vocês já passaram por isso ou ainda vão passar. Isso nada mais é do que vocês vão adquirir habilidade, tá? É claro que na hora do cuidado do paciente, né, na hora que a gente é enfermeiro e enfermeira, o ideal é que a gente já tenha essa habilidade, né? Mas mesmo assim é algo que a gente constantemente está aprimorando, tá? É a capacidade de um indivíduo que o indivíduo tem de executar trabalhos manuais. É indispensável na enfermagem um bom desenvolvimento de habilidade. Olha aqui o que eu falei, né? Vou até botar aqui para vocês lembrarem que esse HAB é de habilidade, certo? Como instrumento de trabalho e não como um fim. O desenvolvimento da destreza manual se faz por meio da aprendizagem. Olha só que legal, da aprendizagem das técnicas que exijam tal habilidade. Então, assim, quando vocês vão fazer qualquer tipo de procedimento, antes de ensinar como fazer, né? De ensinar na prática como fazer, precisa saber aquilo lá, aquele conhecimento científico, para que serve, quais são os benefícios, quais são os riscos, o que pode acontecer se der errado, entendeu? Então, não basta ter a destreza manual, tem que ter tido antes o conhecimento científico, certo? Tal ensino se dá considerando um aumento gradativo da sua complexidade, ou seja, esse período vocês vão aprender uma coisa, no outro outra coisa, e essa habilidade ela vai literalmente, né, tendo uma maior complexidade. Eu costumo brincar e digo assim, que a faculdade ela é como um videogame, à medida que as fases vão passando, vai se tornando mais difícil, né? Temos que ter também criatividade, que é a capacidade que o indivíduo tem de criar, utilizando dos seus recursos de imaginação e espírito criador. Nós, enquanto enfermeiros, a gente faz muito isso aqui, gente, essa criatividade. Vou dar outro exemplo para vocês, saindo um pouco do âmbito hospitalar, né? Trazendo agora para a minha área,
que vocês sabem que eu gosto muito, né? Que é a atenção primária. Então lá a gente tem que ter muita criatividade quando vai pensar naquelas ações, né? Ah, eu preciso fazer Outubro Rosa, preciso fazer Novembro Azul, preciso fazer uma ação que abrange as crianças, preciso fazer uma ação que abrange idosos, gestantes, enfim. Como é que eu vou fazer? Preciso de criatividade, né? Vou preparar uma aula, vou preparar um trabalho para apresentar na faculdade. Então, precisa ter essa criatividade, inclusive, desde o processo formativo, né? E também, como eu falei para vocês, diante de alguma dificuldade que a gente tenha, né, no serviço de saúde, a gente também precisa adquirir essa habilidade de ser criativo, né? Porque muitas vezes o paciente está precisando de certa coisa, não tem um ou outro daquele equipamento que a gente precisa, né? Mas a gente tem uma outra opção, então eu vou dizer, tá, não tem tudo que eu quero não, mas eu tenho essa outra possibilidade. Eu posso tentar fazer dessa forma, para que o paciente não fique sem fazer o procedimento, por exemplo, né? Claro que essa criatividade não é uma coisa que vocês vão inventar, né? Não é uma coisa que vai fazer assim às cegas e gerando risco para o paciente, claro que não. Mas é pensar em possibilidades, né? Ser criativo. Deixa eu ver aqui. É uma necessidade humana e todos os seres humanos apresentam em maior ou menor escala, então nem todo mundo, né, tem aí essa mente criativa. Eu vou falar por mim, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, para mim era uma dificuldade imensa pensar em dinâmicas, né? Eu ficava assim, eu digo, gente, eu me acho uma professora tão dinâmica, mas eu não consigo pensar em dinâmicas. Aí eu ia para a internet, né? Ia para a internet, fazia cursos e tudo e tal. Então é algo que a gente tem que ir aprimorando, tem que ir buscando, né? Tem gente que é mais introspectivo, mais tímido, e aí tem um pouco mais de receio em colocar essa criatividade para aflorar. Mas a gente precisa fazer isso sim, porque a nossa área, né, a enfermagem é uma ciência aplicada que exige do seu profissional a utilização de recursos de imaginação e criatividade na aplicação dos princípios científicos para assistência de enfermagem, né? Então, não sei se vocês lembram, inclusive, vocês devem ter visto, do negócio que uma enfermeira ficou bem conhecida na pandemia porque ela encheu uma luva, né, e colocou na mão do paciente como se ele tivesse segurando assim, né, como se tivesse de mãos dadas. E isso chamou muita atenção. Era uma medida tão simples, mas foi uma criatividade dela que fazia com que o paciente se sentisse acolhido, um cuidado mais humanizado, né? E isso é importante para o cuidado, tá bom? E aqui, gente, nós temos as referências, certo? De onde foi retirado o material dessa aula, certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Respondam agora a perguntinha com atenção, certo? E é isso. Obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.